Saudações cordiais! Bem-vindo às Conversas Soltas, uma nova rúbrica que nos vai ajudar a conhecer melhor alguns lubanenses. Desta vez, o convidado é o Joaquim Jorge, mais conhecido por Quinjó, alguém que está umbilicalmente ligado ao desporto lubanense e ao futebol do concelho. Boa tarde, Quinjó. Está tudo bem? Boa tarde, Albertino. Tudo Já bem? nos, já nos conhecemos há muitos anos, vamos nos tratar por tu, porque é assim que nós nos tratamos habitualmente. Claro que sim. Concordas? Sim, claro que sim. Diz-me, quais são as tuas recordações mais antigas da tua infância e adolescência em Lobão? Embora não seja uma pergunta propriamente de futebol, mas vamos começar pelo princípio, começou a dizer-se. Pronto, eu sou natural do Lobão, como tu sabes. Vivi muitos anos em Tondela também, alguns anos, mas Lobão sempre me disse respeito em termos da minha adolescência. Vim para aqui viver com cerca de 12 anos. Na altura, mesmo quando não vivia, vinha para casa fugia de Tondela, vinha para casa da minha avó Gracinda. Claro, havia ali um tanque, tomava lá banho, e depois havia o São Simão, em que jogávamos ali futebol, e onde agora está o polidesportivo, era ali o nosso campo de futebol, uma zona descampada, e aí vivi uma grande parte da minha adolescência, aí já em Lobão a viver, onde aprendi também a jogar futebol, e, e a pôr em prática toda aquela habilidade que já nasce com a pessoa, né? Aquela vocação que já nasce. O futebol, apesar de Claro. ser uma coisa em que nós, com o trabalho, podemos acrescentar alguma mais-valia à nossa carreira em termos futebolísticos, mas a vocação já lá está, e ali dei os pontapés em termos desde da tardinha até ao anoitecer. Depois era ao tomar o banho, jantar, ir até lá acima ao Lobão, dar uma volta, ver os outros colegas do liceu, e pronto, era essa a minha vivência em termos de Lobão. Depois vim para cá residir, aí já foi diferente. Ok, muito bem. Olha, diz-me uma coisa, nessa altura, quem eram os miúdos, quem eram os adolescentes nessas jogatanas que se faziam no São Simão, e eu lembro-me bem disso também, quem é que eram os habitués, aqueles que apareciam mais por lá e com quem tu mais te davas? Eram inúmeros, espero não me esquecer de alguns, vou-me esquecer de alguns, né? Já lá vão muitos Isso é anos. normal. Mas havia um jogador que tinha uma bola de futebol muito boa, veio da Alemanha, que era o Arlindo, e às vezes para jogarmos com essa bola era preciso estarmos ali quase de joelhos a pedir para ele ir jogar futebol, porque a habilidade dele era pouca. Mas lembro-me dos guarda-redes, o Todo Guerra, era o Tomário, era o Tó João, era o Jaime, os do Jaimes, sei lá, o António dali do São Simão, que é o António do Ronha, chamam o António do Ronha, pronto. Era o meu irmão, eram muitos. O teu irmão, a talho de foice, o Manelinho, que também jogou futebol muitos anos aqui em Lobão, no Cruz Maltina, e onde capitaneou a equipa também durante várias épocas. Sim, é verdade. O meu irmão foi um dos marcos também do Cruz Maltina Lubanense. Daqui um abraço para ele também. Obrigado. E pronto, havia vários jogadores, colegas, jovens da altura. Estou-me a esquecer de alguns, possivelmente, e Sim, bastante, mas isso é normal, já passaram muitos anos. mas eram inúmeros que ali iam jogar futebol, e que ficávamos lá até quase 10 da noite a jogar futebol, porque eram todos os dias seguidos, era assim a nossa vida. Vinhamos dos estudos, lanchávamos, quando ficava mais fresco, lá íamos jogar futebol, e era até à noite. Depois, como eu disse, tomava o banho, jantava, íamos até lá acima ao Lobão da Beira, à capital,
até ao pé do o parquezito à frente do Muito Café bem. Cruzeiro, e falar com outras pessoas, tal como a tua pessoa. Ainda me lembro de uma história em que nos pregaram, levaram-nos para o Não cemitério a fales nisso, pá. dar uma volta, né? Não fales nisso. O Carlos Padeiro e outros. Exato, exato. Histórias, pá, histórias que não esquecemos, mas algumas só podem ser contadas em surdina porque, epá, são complicadas. Olha, os teus amigos, portanto, a maioria dos teus amigos, seriam as pessoas, os miúdos, os adolescentes, estavam ligados ao futebol, claro. Alguns sim, outros não. Outros não. O francês também lá ia, esse ficou, e o Stromberg, Ok. sim, esse sim. Os outros que só mais tarde é que houve outra geração que ainda ali foram dar uns pontapés na bola, mas na minha Sim, já no tempo do geração, liceu, com certeza, não é? No sim, tempo em que sim, 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 frequentávamos o liceu, exato. começámos a ter outros contactos. Diz-me uma coisa, tu fizeste a escola primária em Lobão ou fizeste ainda em Tondela? Não, eu fiz a primária, não, a minha escola foi sempre em Tondela, tanto a primária como o ciclo como o secundário. A primária ali ao pé do hospital, o Uhum. ciclo onde é agora a CERT e o secundário no Tomar Ribeiro, onde andamos os dois. Exatamente, boas recordações, felizmente. Uh, lembras-te quem foram os teus professores na escola primária? E os que mais te marcaram? Na escola primária tive duas professoras que me marcaram, nomeadamente a Dona Dulce, que era a minha esposa do professor Henrique, e a Dona Raquel também, que já faleceu, que pronto, foram duas professoras que me marcaram no primário, que acompanharam praticamente os 4 anos ali da escola primária. Depois fui para o ciclo e aí houve outros professores que tenho em mente. Lembro-me perfeitamente de, pronto, do ciclo não, mas mais no secundário. Uhum. Professores que me marcaram mais, mas no ciclo, pronto, tivemos vários professores. Lembro de um professor de Educação Física que também puxava bastante por mim, via que eu Era o tinha professor Machado? habilidade. Não. Também professor Machado, mas foi até um outro professor que era o professor Salada, que notava que eu tinha habilidade em várias vertentes do desporto, quer seja do handball, quer seja no basquete, quer seja no futebol, quer se fosse no atletismo. Inclusive no atletismo pautei-me até também em algumas provas, fiquei no pódio uma ou duas vezes também, Fantástico. nomeadamente na corrida de fundo, em que eu era mais habilidoso nisso, ou tinha mais Pois, vocação para tinhas mais isso. apetência para as provas de fundo. Exato. Muito bem. No secundário, aí já me recordo mais de alguns professores, que é mais recente também, não é? Em que, pronto, lembro-me perfeitamente da Dona Olinda, que era uma expert na matemática. Ainda me lembro de ninguém entrava na sala de aula se não soubesse o Teorema de Pitágoras, e depois lembro-me perfeitamente do professor Ilídio, que era de filosofia, tinha assim uma visão tanto filosófica como da sociedade que se aproximava um bocado também a algumas concepções minhas. E depois lembro-me de um professor de História, que até tive uma particularidade na sala de aula, em que era o professor Miranda Dacta, salvo erro, Uhum. se não me falha a memória, também era uma Sim. pessoa bastante experiente na disciplina dele, uma pessoa bastante sabedora, em que, numa altura da aula, fez valer o seu leque de conhecimentos e pôs-se a fazer um leque de perguntas à turma. E como eu já andava nesta onda Esta- do desporto, do futebol, sim. eu muitas vezes fiquei ligado ao rádio a ouvir os relatos de futebol, a roer as unhas, que eu tinha muito esse vício na altura, e claro, ouvia o nome de clubes, de terras, e os relatadores a dizerem certas e determinadas coisas que eu captava, não é? Claro. Captava, e uma dada altura o professor Miranda sentou-se numa carteira, ora, vamos lá saber, aqui auscultar o leque de conhecimentos e a cultura geral aqui dos meus amigos. E então ele fez 4 perguntas.
e as 4 perguntas eu respondi-as todas. Tanto que ele acabou, parecia que estava a inquirir o Vasco Santana na oral de medicina, No filme em que Canção de tiveram que Lisboa. desistir porque eu respondia a tudo. E então ele fez-me a primeira pergunta: então, alguém me sabe dizer quem são os magiares? Claro, os magiares, quando eu ouvia nos relatos, eram os húngaros. E eu, são os húngaros, professor. Depois ele olhou assim para mim, até os helénicos. E claro, eu também ouvia no relatos que eram os gregos. Claro. Por último, ele veio-me dizer, até os helvéticos. Eu sabia que eram suíços. Ele calou-se com essa temática. Então, já agora só uma última pergunta. Alguém me sabe dizer onde é que fica Esmirne? E eu, quem é que tinha jogado com o Sporting? O all-time de Esmirne, numa dada altura. E eu, é Turquia, professor. E ele, pronto, acabou ali a coisa como o Vasco Santana. Quedou-se ali pelas perguntas e olhou-se para mim, não faço mais disto que este gajo sabia tudo. Era o futebol contribuía muito O para a futebol nossa. também é cultura. Claro, Exato. aprendi, e depois os relatos, não é? E até Exato. mesmo os relatadores e os comentadores também acredito que tivessem mais cultura geral do que hoje têm, até mesmo na generalidade das pessoas, dos jornalistas incluídos, e havia de facto uma grande sapiência por parte deles e que nós também absorvíamos. É verdade, tens razão. Mesmo ao nível geográfico, não é? Uma pessoa sabe. Claro, Eu hoje sei muito de muitas cidades e muitas regiões do globo à custa também de futebol, independentemente de estudos e de estudar e de ver certo, certo, as certo, é verdade. enciclopédias, mas o futebol, pronto, se me dissessem Claro. certas determinadas coisas, porque captava porque eram as equipas portuguesas e jogava contra essas turmas, ou esses clubes, não é? De futebol. Estrangeiros. Eu captei logo, depois foi incidir perfeitamente naquela pergunta e eu pensei cá para os meus botões. Estás lixado que eu vou-te responder à Ficaste quarta bem na pergunta. fotografia à conta do futebol. Muito bem. Exatamente, exatamente, exatamente. Olha, tens alguma, assim, alguma história, alguma peripécia da tua infância ou adolescência, assim, alguma coisa engraçada que queiras contar? Da minha adolescência, mas em que aspecto? Epá, uma passagem da tua vida, uma Tirando brincadeira, o cemitério de Lobão, pois, era aquela que te referias há pouco e que, epá, em não, que o Tomário bateu o recorde de 100 metros a correr, pois foi, só teve tempo de pôr a mão no bolso do tabaco e correr por ali fora. pois Mas eu vi foi. logo que havia ali alguma engrenagem da vossa parte e o Carlos Padeiro, que foi à inspeção comigo, da tropa. Mas o Carlos já lá não estava, porque o Carlos saiu a meio do percurso, já não chegou a entrar Mas no foi um dos cemitério. incentivadores. Quem entrou no cemitério fui eu e o Tó da Alcina. Ele por acaso está cá agora, está de férias. Exato, também o Todo Alcino, exatamente. Muito bem. Exatamente. Diz-me uma coisa, quando é que o futebol, propriamente dito, o futebol, pronto, não estamos a falar do futebol de rua, o futebol que tu jogavas com os teus amigos no São Simão, quando é que o futebol mais a sério, o futebol federado, entrou na tua vida? Pronto, eu comecei eu iniciei a minha carreira de futebol aos 12 anos, acho que até tive que esperar para fazer a idade, e iniciei o futebol nos iniciados de Tondela. Claro que o meu pai, principalmente o meu pai, a primazia era os estudos, né? Como sabes, o meu Claro. pai foi uma pessoa que se formou em medicina Já vamos e, falar do teu pai daqui a pouco. exato. Mas pronto, ele sempre gostou da académica, sempre gostou de futebol e claro que o meu pai acompanhou também um pouco, em termos quando eu era júnior, alguns jogos da minha carreira. Eu iniciei a minha carreira nos iniciados de Tondela, depois parei e só voltei nos júniores do Tondela também, era no Nacional de Júniores. Aí tive 2 anos no Nacional de Júniores, no Tondela, e depois, ao terceiro ano, vieram buscar uma equipa de Coimbra, que é a União de Coimbra. Havia, na altura, a Académica de Coimbra e a União de Coimbra. Claro que o meu pai, desiludiu um pouco o meu pai, porque a Académica era a equipa dele, e eu optei pela União de Coimbra, na altura, porque era a equipa com mais, em termos com mais arcabouço, com mais valor, e que ia disputar as fases finais de campeão nacional. Eu optei pela União de Coimbra nesse ano e fui para Coimbra.
porque estavam os dois técnicos na Anadia a ver o jogo do Tondela, Anadia-Tondela, e estavam os dois técnicos e ficaram bastante agradados comigo, né, nesse jogo. No dia seguinte, no Tomás Ribeiro, estava lá o Pinheiro a dizer que o Amarante me queria na Académica. Precisamente na mesma semana, choveu uma chamada telefónica do União de Coimbra, do Raul Pinho, que era o treinador na altura, para eu ir para a União de Coimbra. Tinhas que idade nessa altura? Diga? Tinhas que idade nessa altura? Tinha 18 anos. Tinha 18 anos. Estás a falar do Pinheiro de São Miguel. Pinheiro de São Miguel Um amigo comum. Um abraço para ele. Jogava também. já na Académica também. O Pinheiro jogava na Académica e depois, salvo erro, veio-nos defrontar aqui a Tondela, também no Nacional dos Júniores, como é evidente, é Nacional dos Júniores, e perdeu aqui por 3-1 à Académica. Em Tondela até marquei um golo, a Académica foi o primeiro, mas estamos a falar do ano seguinte, né? Uhum. Diz uma coisa, e estiveste lá quantas épocas no União de Coimbra? Foi só uma. Depois regressei ao Tondela, ao séniores do Tondela para a terceira nacional, que era o José Vítor, o treinador do nacional. Diz-me só uma coisa, o União de Coimbra ainda tem atividade futebolística, ainda se participa nos campeonatos? Acho que está no campeonato nacional. Ok. Continuas a ter um carinho especial Campeonato de Portugal, desculpa, Campeonato de Portugal. Continuas a ter um carinho especial pelo clube, claro. Não, eu até eu nutro mais pela Académica aquela simpatia. Aliás, nós todos aqui da nossa região temos um certo carinho pela Académica. Sempre foi a equipa dos estudantes, embora agora estudantes já não tenham nada, mas sempre foi uma equipa simpática, uma equipa que agradou sempre a todas as pessoas, e pronto, e nessa base sempre, apesar de simpatizar e gostar da Académica, optei em termos de valorização de carreira como jogador, União de Coimbra, onde eu fui à fase de apuramento de campeão nacional, onde defrontei o teu Sporting, onde defrontei o Benfica, apesar do campeão nacional nesse ano ter sido o Porto em Júniors, nesse ano que eu lá joguei. Diz-me uma coisa, nessa altura no Sporting já jogava o Futre, não? Não, jogava o Cadete, que era o capitão do Sporting, dos Júniores. Ok. Na altura, era o Cadete. Salvo ele, era o Marinho, até o capitão. O Futre é de 66, é mais velho, penso eu. Não, era o Cadete. Okay. Perdemos 2-0 em Coimbra, ainda me lembro desse jogo, uma grande moldura humana na arregaça, e eu fiz um grande jogo, por acaso fui considerado dos melhores jogadores da União de Coimbra, mas saí a um quarto de hora de fim exausto, completamente exausto, porque pronto, estas equipas que lutam mesmo pelo título fazem-se dar a bola de uma forma em que nós temos que correr atrás dela, claro, e fechar os caminhos à baliza, mas depois há um desgaste, né, próprio Ok. Então já me contaste um pouco do teu percurso. União de Coimbra, o Desportivo de Tondela, foram mais esses dois clubes que estiveram na tua formação, não é? E depois também na tua carreira como sénior. Isto em todos os clubes, como é claro, como é lógico. Diz-me uma coisa. A questão de futebol aqui há uns anos às vezes era complicada relativamente. Tu já afloraste um bocadinho essa questão, mas gostava de te ouvir mais sobre isso. Que era, muitas vezes os nossos pais, e eu falo por mim também, na altura, os nossos pais eram um bocadinho avessos à prática do futebol, e muitas vezes não viam com bons olhos essa situação de nós, de facto, gostarmos de praticar futebol e gostarmos de, eventualmente, praticar futebol federado. Os teus pais reagiam bem a essa tua vontade, ou havia algumas barreiras que te foram colocadas nessa altura? Olha, Albertino, eu lembro perfeitamente quando falei com o meu pai para jogar futebol. O meu pai era uma pessoa muito responsável, muito sério, né, nas observações, fazia aquela cara de sério, mas no fundo era um coração manteiga. E lembro perfeitamente do meu pai dizer que o saber não ocupa o lugar e que eu não me importo que jogues futebol desde que os estudos estejam em primeiro plano. Era assim que ele que me falava. Contudo, obviamente que
apesar dele saber que praticar desporto é bom para a saúde e para o desenvolvimento de nós, eh, obviamente que ele se preocupava com lesões, e uma dessas ele até teve no campo. Eu estava a jogar futebol contra o Mortágua e sofri um desmaio devido a um choque com o guarda-redes, e só acordei passado meia hora no hospital. E ele estava lá nesse jogo e até entrou dentro do campo. E claro, ele preocupava-se com essas situações, porque eu já tinha tido um acidente com um carro, fui atropelado na Figueira da Foz, Não sabia. e por isso ele, quando viu este desmaio com o toque na nuca, ele ficou preocupado, obviamente. Claro. Mas sempre me apoiou, e acho que teve imenso orgulho, até porque houve jogos em que ele esteve presente, em que inclusive eu fiz um hat-trick contra o Covilhã, e desses golos até para mim foi um dos melhores da minha carreira, um dos 3 melhores da minha carreira, entre muitos golos que eu marquei, mas esse foi de grande primor técnico, né? Em que fiz um grande chapéu do meio campo ao guarda-redes, e claro que ele na bancada com certeza que se sentia orgulhoso do filho que lá tinha dentro do campo. Claro. Né? Sim, eu posso testemunhar que de facto eras um grandíssimo jogador. Gostava muito de ver jogar. Obrigado Olha, pela atenção. olha, quem foram os treinadores que tiveste ao longo da tua carreira futebolística? Quem foram os treinadores e os colegas que mais te marcaram? E não te preocupes se esqueceres de alguém, porque isto é normal, Sim, e não vão na ficar minha carreira chateados eu tive contigo. inúmeros colegas, né, e pronto, com quem privámos e que passámos muitos minutos da nossa vida num balneário no campo, né, e aprendemos muito com cada um e com cada treinador, com cada cabeça, com cada pensamento. Contudo, obviamente que eu não tenho que me lembrar de quem iniciou a carreira de futebol comigo. O Alfredo Alexandre, que é ali de Tondela, foi uma pessoa que sempre me viu capacidades e que me apoiou, e foi à custa disso que eu fui para a União de Coimbra, não é? Quando era ele, estava sobre a batuta dele. Mais tarde tive 2 treinadores, que foi o Maia e o Zé Vítor. O Maia no Distrital, no Tondela. O Maia não era uma pessoa em termos culturais, pronto, vamos acima da média, vamos falar assim, ou desenvolvido. O Maia que tinha sido guarda-redes dos Júniores do Benfica, certo? É esse Maia, Do não? Maia? Não sei, não tenho, eu não te posso ser. Esse Maia, essa O pessoa, Maia que era ali esse da Póvoa de atleta, Rodrigo Alves. sim, mas eu penso, ai da Póvoa, Não, havia um Maia, ele foi jogador do Académico de ah, Viseu, então foi esse. foi guarda-redes do Académico de Viseu. Eu tenho ideia que ele passou pelos Júniores do Benfica e que era guarda-redes. Foi. O treinador que foi do Tondela, o Maia, exato, passou pelo Benfica, sim, senhor. Exatamente, ok, é isso. Era só para contextualizar aqui quem é a Exato. pessoa. E como eu estava a dizer, o Maia, eh, através daquela vontade, daquela humildade que ele tinha, e do clima amistoso que ele conseguiu criar, porque foi um ano que, em termos de união e amizade, eu gostei bastante de trabalhar com ele. Apesar de não ser um treinador, peço desculpa, um treinador em termos de metodologia evoluído, mas conseguia, através de outras facetas, exteriorizar para o seio do grupo o que ele queria, e conseguia trazer os jogadores felizes ou contentes, e no campo pômos em prática essa união. Fizemos uma equipa só da casa, um bom campeonato, com um plantel extremamente barato, e pronto, cumpriu-se os objetivos. Mais tarde, antes, tinha tido um outro treinador, que era o José Vitor de Coimbra, foi adjunto do Vitor Manuel, inclusive, que é pai do jogador, do treinador do Porto, do Bruno, do Vítor Vitor Bruno. Bruno, e ele era o adjunto, em que era um treinador que tinha bastante experiência, um bocadinho mais avançado em termos de conhecimentos técnicos, e depois tinha uma psicologia muito boa com os jogadores, né? E além disso conseguia também, apesar dele
separar sempre o trabalho da brincadeira, mas conseguia, através de outras nuances e daí da boa disposição e de exemplos e de risadas, de histórias, ele contava muitas histórias, mas essas histórias muitas vezes entravam-nos na cabeça e não era de ânimo leve que ele as contava, né? Era para mais tarde meditarmos. E essas situações foram bastante, para mim, bastante produtivas mais tarde, e alguma metodologia que ele também tinha ainda a empreguei no Cruz Maltina Levanense. E muito bem. Bem lá os anos, ou uns anos mais a posteriori, que eu ainda empreguei 2 ou 3 ou 4 exercícios, tanto técnicos como físicos, ainda empreguei. Porque o futebol pode haver esta modernização de alguns exercícios e as pessoas pensarem que algumas pessoas estão ultrapassadas, mas não, o futebol está tudo inventado e há coisas que nós não podemos sair delas, não podemos, porque no capítulo do futebol 80% ou 75% do rendimento é físico. Depois é que vem a parte técnica. Mas a parte técnica já vem com a vocação do jogador e com o trabalho. Não é? Muito bem. Não falaste não sei se foi de propósito, mas não falaste foi dos colegas que mais te marcaram. Claro, no Tondela eu tive 2, 3 jogadores que foram muito bons jogadores, que foram principalmente um, e que esteve aqui no Cruz Maltina Levanense, o Zé Rui. O Zé Rui para mim foi um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador de concelho. O Zé Rui chegou a jogar no Cruz Maltina? Foi campeão pelo Cruz Maltina. Pois foi, pá, eu agora... Tens razão. O Zé Rui foi campeão pelo Cruz Maltina. Tens razão. Mas o Zé Rui, quando eu tinha 18, 19 anos, estava no Tondela, 19 anos, e o Zé Rui muitas vezes me deu conselhos e ajudou-me, porque eu de um avançado meio campo ofensivo, né, jogador, vim para lateral direito para o Tondela. Eu tinha uma velocidade, conseguia fazer aquele corredor todo, e o José Vítor tinha na ideia dele o Várzias, que foi jogador dele, e quis fazer de mim o Várzias. E tu gostavas da posição? Lateral direito, no Tondela. Mas gostavas de jogar nessa posição? Não, eu como era um jogador disciplinado e cumpria o que me pediam, eu jogava, né? E como era novo, né? Não te esqueças que nesse ano jogavam 3 levanenses a titulares no Tondela. Eu cheguei a ver-te jogar a central e eras um bom central. Sim, apesar de eu não ser muito alto, se eu tenho 1,72 m, eu era um bom central, sem dúvida. Porque o sentido posicional na altura era mais magro, né, do que agora, mas tinha uma boa elevação, marquei muito gol de cabeça em pontapés de canto. Sim, sim. E o sentido posicional e orientar com a experiência, sabiam onde a bola ia cair, tinham uma boa percepção a nível do passe longo, e mesmo de cá atrás se faz muito passo para o gol. Claro. Mas como eu estava a dizer, para não cortar o fio à meada, o Zé Rui, o Jorge Humberto, o Celso Pires, que mortava, que foi era um extremo esquerdo fabuloso, o Abel, que era de Viseu, um jogador também fenomenal. Pronto, eram jogadores. E depois tínhamos aqui da terra o Stromberg, que fez uma grande época nesse ano. Um goleador nato, uma pessoa muito esforçada. E também ainda deu uma ajuda aqui no Cruz Maltina, quando foi numa das subidas. Foi no primeiro ano que eu vim para treinador, ele era o avançado e deu uma grande ajuda, sem dúvida. Além da experiência e também marcava muito gol. Bom, tu já nos disseste, mais ou menos, já fomos retirando das tuas palavras quais seriam mais ou menos as tuas características como jogador. Queres acrescentar alguma outra que ainda não se tenha falado? Falaste já em velocidade, falaste em habilidade. Isto é um tema que eu não gosto de falar sobre mim, como deves compreender. Não, mas agora já podes falar, já não jogas, portanto, já é assim um bocado visto à distância, já podes falar mais à vontade, penso eu. Mas eu penso sempre que fui um jogador polivalente, uma pessoa que vem de uma linha avançada e vem para central e lateral, é uma pessoa que se adapta a várias posições. Eu joguei a trinco, eu joguei a médio ofensivo, eu joguei a avançado, eu joguei a extremo, eu joguei a lateral direito, joguei a livre, joguei a marcar, por isso joguei até a lateral esquerdo,
e até à baliza joguei uns minutos, quando foi no Tondela, o guarda-redes foi expulso e eu fui para a baliza. Por isso posso dizer que era um jogador polivalente. Além disso, penso que tinha um coeficiente de inteligência, um QI É alto. muito importante no futebol. Sim, eu tinha um QI alto e sabia ler bem as jogadas, sabia ver bem a movimentação dos meus colegas. Aliás, o treino é exemplo disso. O treino é que dá o calo e que dá bem entender os colegas e entender a forma de jogar. E claro que, além disso, eu era uma pessoa versátil e em termos, era uma pessoa veloz. Era uma pessoa veloz. Muito bem. Diz-me uma coisa, desses tantos golos, desses muitos golos que marcaste, e há bocado referiste a essa situação, e eu sou testemunha de muitos deles, eh, qual é que consideras o teu golo de carreira? Eu marquei vários gols, como disseste, mas há dois que despontaram, não é? Esse que foi Eu contra o quero um, Corinthians, eu só quero um, quero aquele golo que tu dizes assim, epá, foi fantástico. talvez contra o Vilas Formoso, porque num dia de São Simão, tem essa particularidade, 28 de no dia de outubro. São Simão, há um cruzamento do Stromberg, e eu venho praticamente quase da entrada da grande área, ali à zona de penalti, e vou todo no ar, tipo pontapé de bicicleta. Não foi bem em pontapé de bicicleta, é mais do lado, mas Pontapé todo no ar. de moinho, como se Pois, dizia. e todo no ar, e a bola entra a uma velocidade à altura da barra estonteante, e foi um grande gol. Um grande gol, tanto que quando eu vim para a Feira de São Simão, houve pessoas que estiveram lá a ver o jogo claro, vieram dar os parabéns. Grande gol, Quinjão, grande gol. Esse Isso talvez. foi, estava o Desportivo na segunda divisão, Na na, terceira na nacional também, terceira nacional, no ok. outro ano. Era o Joca, na altura, o treinador. Nesse ano tivemos vários técnicos, mas foi no Nacional, na terceira nacional. Ok. E diz-me, isto é uma pergunta um bocado ingrata. Desses jogadores todos que há bocado referiste, não é? O Jorge Humberto, o Abel, portanto, uma série deles, Zé eh, Rui. o Zé Rui, qual deles, ou qual é que consideras o melhor jogador com que jogaste? Com que joguei, Sim, com que jogaste. Não é com isso, com aquele que treinaste, depois vamos falar mais à frente. Aquele com que jogaste. é o Zé Rui. Penso que o Zé Rui era um jogador. Aliás, o Zé Rui teve no Académico Visão na primeira divisão. Exatamente. O Zé Rui era um jogador inteligentíssimo, um jogador dotado de uma técnica fabulosa, rematava muito bem, o passe dele tinha uma qualidade de passe abismal, e depois parecia que era sabedor de tudo, e depois fazia aquelas faltas marotas com a experiência que tinha no meio campo, não era a entrada da grande área, era um jogador bastante completo. O Zé Rui foi um grande jogador em que eu me espelhei em muita coisa, nomeadamente nos passes na diagonal que ele fazia. Eu também acho que nesse capítulo também, não tanto como ele, mas também eram bons, mas ele era uma pessoa que me cativava como jogador, Zé Rui. E além de uma excelente pessoa que é. Sim, sim. Também o tenho por amigo e tenho muito gosto e muita honra nisso. Olha, quem é que consideras, e eu lembro-me de algumas vezes falar contigo, e eu na altura dizia, fruto de ele ser do Sporting, e dizia que o Futre seria o melhor jogador do mundo nessa fase, e tu defendeste sempre o Maradona, que Maradona é que era o melhor jogador do mundo. E hoje, de outra razão, como é evidente, à época era de facto o melhor jogador do mundo, e quiçá até melhor de todos os tempos. Mas quem é que tu consideras, de facto, o melhor jogador de futebol do mundo de todos os tempos? Há dois jogadores nos tempos mais passados, né? Que um deles era esse, o Maradona. Basta abrir o computador e ver os gols dele e os malabarismos dele, que são coisas fenomenais. Outro era o Pelé. O Pelé foi um grande ícone do futebol mundial. Com Muito aquela bem. idade, fez um Mundial fabuloso e foi campeão do mundo. E o Pelé era outro dos grandes jogadores mundiais, sem dúvida. Claro.
Nos tempos mais recentes, o Cristiano Ronaldo e o Messi. Uhum. Sim, também concordo contigo, tenho a tua opinião. Olha, eu sei quais são os teus clubes de coração, mas não podia deixar de perguntar, não é? Porque há pessoas que não te conhecem tão bem que vão ouvir esta conversa, que têm curiosidade em saber quais são os teus clubes de coração. Obviamente que eu não posso sonegar quem são os meus clubes de coração. Obviamente que o Tondela está nesse lote. Cruz Maltina Lebanense, sem dúvida. Foi onde eu tive, em termos de títulos, mais títulos. Eh, Tenho um carinho pela Académica e, claro, em termos de campeão nacional, sabes bem que eu sou de Aragão, sou azul, E sou muito ali bem. da Pronúncia do Norte. No entanto, identifico-me e sou adepto, mas não me identifico com tudo o que se passa às vezes no Porto. Agora Claro, espero que daqui para a frente as coisas melhorem nesse claro. capítulo, porque há certas determinadas coisas que eu não gostava e nos últimos anos isso foi panágio e não É me verdade, e eu identifico. sou testemunha desse teu desagrado. Olha, entretanto, não é? A vida e a nossa idade leva-nos depois a outros desafios. Deixaste. Aliás, antes disso, qual foi o último jogo que tu fizeste como jogador? Lembras? Eu penso que foi no Cruz Jogador Maltina. federado. Foi no Cruz Maltina, porque quando era treinador-jogador, no último ano que joguei, eu tenho aqui um auxílio. Eu penso que foi no ano de 2000, 2001 que fiz meu, E meus foi, últimos jogos e como foi treinador, como treinador não, mas como jogador. como jogador no Reinaldo Faria, aqui em Lobão ou fora? No Reinaldo Faria aqui. Ok. Penso que foi contra o Carregal do Sol, em que empatámos 2 igual e, e neste no, foi o Aguinaldo até que marcou o gol de empate numa confusão, num livre e, e empatámos 2 igual contra o Carregal do Sol. Que era, não sei se penso eu que subiu o Carregal do Sol. É provável. Pronto, entretanto, não é? A lei da vida. E que idade é que tinhas já agora? Lembras? Não. 2001, 2002, possivelmente, ora, não sei, mas já tinha 30 e tais anos, né? Ok. Jogaste até tarde. Jogaste até tarde. Entretanto, a lei da vida, não é, faz com que os jogadores tenham uma carreira não muito longa, embora hoje no futebol, nomeadamente no futebol profissional, já se consigam prolongar as carreiras até aos cerca de 40 anos. Apareceu-te um novo desafio que foi ser treinador. Como é que apareceu essa oportunidade para seres treinador e aonde pela primeira vez? Pronto, eu encetei essa carreira de treinador fruto de uma lesão no joelho. Começou-me a dar problemas o joelho. Quer dizer, ainda consegui jogar há um ou outro ano, mas não a um ritmo como eu jogava. Uhum. Apesar de no primeiro ano que eu fui para treinador, fui treinador-jogador, e aí ainda consegui jogar, mas houve um ou outro jogo em que eu tive que me reservar. Mas pronto, como tive essa lesão, entendi que já não estava capaz de dar o meu melhor a outros níveis. Quem veio me convidar para treinador foi o Sampaio, aqui de Lobão. Era o presidente do Cruz Maltina e veio-me convidar para eu iniciar a carreira de treinador, porque me via qualidades em mim como jogador, eh, entendeu que eu também as tinha para ser E treinador. qualidades de Apesar que liderança. Sim, e apesar que isso é um pau de dois gumes, né? Com uma faca de dois gumes. Mas eh, eu iniciei, através do Sampaio, essa nova aventura, vamos assim dizer, que me surtiu efeito, sem dúvida. Vim para o Cosmaltina e vim para a última divisão, que era a terceira distrital, né? Eu Exatamente. iniciei cá de baixo, uma pirâmide, eu iniciei da base, né? Lembro-me perfeitamente disso. Diz uma coisa,
Qual foi, na tua carreira como treinador, quem foram os presidentes que... Eu sei que esta pergunta agora surgiu-me assim de repente. Eh, Quem foram os presidentes que mais te marcaram? Mas que é a nível do Lobão ou a Não, nível não, a nível dos de geral? presidentes que encontraste como treinador nos vários clubes onde estiveste. A primeira pessoa que eu tenho que estar agradecido é ao Sampaio, porque foi ele que confiou, mas que é como treinador ou como jogador? Como treinador, como treinador. Eh, É o que eu estava a referir. Tenho que. O que está no topo tem que ser o Sampaio, porque foi a pessoa que viu qualidades, quer seja como jogador, como treinador ou de liderança, viu, captou no horizonte essa situação e me deu a oportunidade de iniciar esse ciclo como treinador. Depois, obviamente que há uma outra pessoa que quando eu saí do Cruz Maltina Lubanense, que foi a minha ruptura em termos de carreira no Cruz Maltina, foi o Álvaro, o Sr. Álvaro Matateu. Quando eu iniciei a minha carreira no Molelim, no Escola Futebol Clube de Molelinhos. Muito bem. Foi outra pessoa. E depois houve uma outra terceira pessoa, que ao fim de 5 anos no Escola de Molelinhos, foi o Zé Ferreira que me foi buscar para treinador de Molelos na primeira divisão distrital, do qual fomos campeões distritais também. Pois, não me lembrava disso. Foste campeão distrital pelo Molelos também. Pelo Molelos, distrital mesmo, distrital mesmo. Além de Na primeira, certo? Na primeira distrital. na primeira distrital, que era a antiga segunda divisão, que era a primeira vez que era a primeira divisão distrital. Foi logo no primeiro ano Ok, que eu ok, fui ok. campeão. Apareceu E, depois a divisão de honra, não foi? exato, a divisão de honra. Depois havia essa primeira. E Ok. fomos campeões contra o Tarouca, foi preciso um terceiro jogo. Aqui em Molelos empatámos 3 igual. Em Tarouca empatámos 2 igual, a perder 2-0 ao intervalo. E depois na final, ali no 1º de maio, fora no Fontelo, cá fora, ganhámos 1-0 no terceiro jogo, mas ganhámos 1-0, podiam ter sido 3 ou 4. Foi uma injustiça, não ganhámos por 3 ou 4 e fomos campeões distritais. Muito bem. Molelos. Eh, Qual é que era tu como treinador, qual é que era o teu perfil? Eu sei mais ou menos, mas as pessoas, as pessoas que não te conhecem ou que conhecem menos, gostariam de saber qual é que era, o teu perfil, como líder das equipas que treinaste. Eu era uma pessoa um bocado exigente, tanto que gostava de ganhar sempre, obviamente. Às vezes, algumas situações eu também não agi bem, a género de Sérgio Conceição, mas fazia logo meia-culpa. Mas era uma pessoa exigente, era uma pessoa que primava muito a componente física, era uma pessoa que pronto, gostava de um futebol ofensivo, tanto que houve um ano em que fomos campeões pelo Cruz Maltina, marcámos 80 golos, uma coisa abismal, 80, e sofremos 15 nesse ano, quando fomos campeões subimos outra vez à primeira. Mas pronto, era uma pessoa que tentava aplicar a disciplina de uma forma, nem sendo muito rigoroso, nem muito amanteigado, haver ali um equilíbrio, de modo que, porque cada um tem o seu feitio, e uma Claro. pessoa sabe que uma coisa é, temos que dividir aqui as coisas ao profissionalismo e ao não profissionalismo. E obviamente que as pessoas, quando vão para estes clubes do distrital, vão porque gostam de jogar futebol, não é pela componente financeira. Porque se for pela componente financeira, né, a retribuição que lhes era dada não pagava nem o Era tempo, assim, nem o eram grau de... valores simbólicos. Exato. E nessa base eu tentava equilibrar. Cada um tinha o seu feitio, obviamente que há pessoas que uma pessoa não pode falar da mesma forma, a outra, não por proteção ou por ter medo do jogador, mas porque algumas pessoas são mais débeis em termos psicológicos, uma pessoa tinha que ter um outro tipo de linguagem. No entanto, pronto, sempre consegui levar a bom porto aquilo que eu, na minha ideia, que era a concepção de treinador, e porque uma pessoa quando tem
quando realiza trabalhos e tem êxitos, não é Espírito Santo Orelha, obviamente que ele está inerente no trabalho. Acho que uma pessoa tem a ter algum valor naquilo que faz e que fez. E com a devida humildade, né? Mas eu, se consegui títulos, foi à custa de todo um trabalho que eu desenvolvi e dos jogadores que eu tive, porque os jogadores são a peça fundamental. Não venham cá dizer porque sem ovos não se fazem omeletes, obviamente. Claro. Claro que podemos fazer omeletes, mas sem grandes aspirações. Agora, para títulos, nós temos que ter jogadores. Podemos não ter uma equipa 100% acima da média, mas se tivermos ali 70% e conseguimos trabalhar, e aí, se todos trabalharem para o mesmo propósito, nós conseguimos obter mais-valias e dividendos disso. E foi o que foi conseguido, né? Eu, através de direções que me deram paz de espírito, vamos assim dizer, em que quando também houve maus momentos, por exemplo, aqui no Lobão, não foi tudo rosas. Mas quando não foi tudo rosas, sempre tive um presidente que foi ao balneário e dizer: meus amigos, o treinador não está em causa porque eu sei quem é o treinador que aqui temos. E isso é muito bom ouvir isso e dá-nos força Claro. e ter mais ideias para conseguirmos continuar o nosso trabalho. Mas também a ajuda dos jogadores. Eu tive jogadores, também foi preciso saber escolhê-los, e nesse aspecto sempre tive carta branca dos presidentes, através do meu leque de conhecimentos e de conhecer o futebol distrital, sempre deram carta branca. E nessa base eu também sabia quem estava ali a lidar e a colocar no Lobão. E nessa base eu fui bastante feliz aqui, né? Porque consegui, através dos jogadores da terra, mais os que vieram de fora, formar bons conjuntos e levar os Maltina Levanense Aonde nunca tinha ido. e a freguesia a um patamar, tanto que conseguimos atingir o patamar mais alto, que era a primeira divisão distrital, e logo no primeiro ano conseguimos o quinto lugar. Muito bem, eu lembro, Eu eu lembro ironizava perfeitamente disso. que ainda me lembro do último jogo, era em Taboaço, e precisávamos de ganhar para ficar em quinto lugar. Eu até iniciei a minha preleção a dizer: se ganharmos aqui, vamos à Taça UEFA, o quinto lugar dá direito à Taça UEFA, assim na brincadeira. E conseguimos o quinto lugar. Ganhámos lá 2. Era de facto uma grande equipa, provavelmente a melhor equipa que o Cruz Maltina teve no seu historial, e lembro-me perfeitamente de alguns adversários, e não, algumas equipas pertenciam a sedes do Conselho: Mangualde, o Taboaço, o Tondela, Oliveira de Frades. Não sei se o Oliveira de Frades foi na primeira, e o Sampedrense. Não, o Oliveira de Frades também foi o Sinfãs, primeiro. Sozelo, quer O dizer, Oliveira de Frades foi o primeiro jogo que tivemos aqui em casa, nesse ano que ficámos em quinto lugar. Estávamos a perder 1-0 ao intervalo e era uma injustiça o resultado. E virámos para 3-1 na segunda parte. Foi uma avalanche sim, sim, era uma equipa fantástica. E lembro-me de dois treinadores com quem tu te cruzaste também, eu penso que até seriam profissionais, que era o Mário João Nunes Pereira, que já nessa altura ganhava bem, e o penteado penso que foi o Sozelo. Sozelo. Exatamente. E nós batíamos-nos de igual para igual contra essas equipas. E com um orçamento muito mais baixo, incomparavelmente mais baixo. Nós só ficámos atrás do Mangualdo, do Sozelo, do Sinfãs e do Mortágua. Exatamente. Mortágua era outra equipa, também, mas de sede do Conselho. Exatamente. Eh, Muito bem. Eh, tu também já falaste um bocadinho sobre isso, da importância que teve para ti seres também treinador da terra que te acolheu, que é a terra da tua família também, de parte da tua família, da parte do teu pai. Qual foi a importância para ti treinares este clube, também um clube já com algumas décadas, infelizmente, e neste momento está parado, mas qual foi a importância que teve para ti esta passagem no Cruz Maltina Lubanense?
obviamente teve uma grande importância na minha carreira como treinador. Além de me terem dado a oportunidade de iniciar a minha carreira de treinador, eu sou natural de Lobão e nunca soneguei a raiz e sempre tive bastante orgulho de ser levanense. Tanto que hoje vivo em Lobão da Beira, saí de Tondela e vim para Lobão da Beira, porque gosto de viver em Lobão da Beira. Mas é sempre com prazer que recordo isso, e ter sido treinador do Cruz Maltina Lubanense, não só por defender as cores da terra e por ter contribuído para o bom nome também em termos desportivos da terra, e isso para mim foi sintomático, não é? No entanto, também há aquela frase que santos da casa não fazem milagres. Mas tu fizeste alguns. E eu consegui fazer alguns. Tu fizeste alguns. Olha, há bocado falaste dos presidentes e falaste no Zé Manuel Duarte Sampaio, uma pessoa conhecida de todos, tanto aqui na aldeia de Lobão como no Conselho, mas eu lembro-me também de outros presidentes e que foram, desmente-me se eu estiver errado. Tu também trabalhaste com o Fernando, não é? Com o Fernando Santos Pereira, o senhor Fernando do nosso café, também foi teu presidente, certo? Não, não foi meu Não chegou presidente. a ser teu presidente Não o chegou senhor a ver, ele Fernando? foi diretor, era o Ah, chefe ok. também do departamento de futebol, vamos chamar assim, mas quem foi meu presidente foi o Zeca e foi o Brito. O Zeca e o Brito. E O o, e Brito. o Zé, e o Zé Palalá. O José E Maria o Zé Marques de Palalá Almeida. também. E o Zé Palalá. O Zé Ok. Palalá, inclusive, eu não posso, ainda bem que lembras, e ainda bem que lembras, porque eu não posso deixar de recordar e frisar aqui o nome do Zé Teixeira, porque em termos financeiros deu um grande contributo ao clube e à freguesia. Sim, e deu aquele impulso, não é? Inicialmente. Exatamente. Claro. Subimos divisão nesse ano, na Liguilha, e foi uma pessoa que eu não posso deixar de referir, apesar de não estar presente, porque ele dizia, vou ser um presidente, no fundo, afastado, porque não me peçam para estar lá presente, mas aos domingos lá vinha, mas deu um grande contributo financeiro na formação do plantel e conseguimos, pronto, nesse ano, porque com o contributo financeiro que ele deu, eu sentia-me um bocado, se eu não subir divisão, o homem vai ficar frustrado Sentias-te ou pode até ficar responsabilizado, mais chateado, responsabilizado. mas depois exigiu mais responsabilidade, mas conseguimos subir na liguilha, foi com Tolamelas, aqui até foi 2 golos de Viteta, lá empatámos 2 igual e aqui ganhámos 2-0 com 2 golos de Viteta. Portanto, eu tinha aqui uma pergunta para ti também que tinha a ver com os momentos mais marcantes que tiveste no Cruz Maltina. Até porque a conversa já vai longa. Eu adiantaria que provavelmente os momentos mais marcantes foram as subidas de divisão. Claro, as subidas de divisão estão no topo, porque são momentos inesquecíveis, marcantes. Ficamos orgulhosos do que nós fizemos, ficamos contentes por ver a população e os sócios do clube contentes com os feitos do clube. E claro que fazíamos aquela volta de carro a apitar e todas as pessoas Fantástico. assinavam e apoiavam, e isso orgulhávamos e emocionávamos, porque as lágrimas, muitas, quando acabávamos o último jogo e ditava a subida de divisão, era aquele, os abraços, o contentamento, o choro, né? As recordações, os risos, pronto, e depois olha, os maus momentos eram esquecidos e o que valia era esse feito e essa alegria da subida de divisão. Foram tempos fantásticos que eu Tempos também, fantásticos, que tempos eu fantásticos. Foi um também dos melhores tempos em pude termos viver. ainda hoje tenho alguns jogadores que quando me cruzo com eles recordam com saudosismo os tempos Sim, dos sim. Maltina Lubanense. O Carvalho, o Viteta, o Zé Alberto, o Espanhol, todas as pessoas recordam com o Zé Rui, todas as pessoas recordam com saudade esses tempos. Era uma família. Uma família. Uh, Diz-me uma coisa. As palavras, as conversas são como as cerejas, umas vão pegando nas outras. Uh,
também é uma pergunta que não é fácil de responder, mas por posição, não é? E como treinador, quem foram os melhores jogadores que tu treinaste? O guarda-redes, o melhor lateral direito, os melhores centrais, o melhor lateral esquerdo, o trinco, o médio centro, o 10. Consegues fazer esse Eu posso fazer exercício? um leque, posso formar aqui um leque, vamos assim dizer, em termos de aspectos Ou das então várias dá-me só posições. um. Um já me disseste que é o Zé Rui, foi o melhor jogador, mas, não, mas tu, tu chegaste a treinar o Zé Rui também? Cheguei. O Zé Rui era muito mais velho que eu, foi Pois, meu colega no Tondela e depois foi meu jogador aqui no Lobão. pois eu não me lembro, é que eu não me lembro. Epá, eu lembro muito bem do que se A Folha de Tondela entrevistou, quando subimos, entrevistou o Zé Rui, inclusive, o meu irmão, a mim, o Zé Rui, e posso-te mandar, Sim, inclusive, a sim. entrevista. Não, estás a Eh, dizer, claro que é verdade. Agora, eu é que acompanhei historicamente a história recente do Cruz Maltina, eu acompanhei a par e passo, e de facto, epá, não tenho grandes memórias, Tenho aqui o não me jornal, lembro. se quiseres, Não, posso-te não, claro, dizer. mas eu sei que, por amor de Deus, estás-me a dizer, pronto, estás a fugir à pergunta, não queres dizer, não queres Não, dizer. há vários jogadores. Na baliza tive um guarda-redes que era. Podes Mas o dizer, por nosso. exemplo, qual é o melhor guarda-redes, qual foi a melhor defesa, qual foi O o melhor Ricardo, o centrocampista, o Ricardo foi melhor um atacante. dos melhores guarda-redes que eu. Quem? O Ricardo Nanduf. Não, ok. Um, depois, em termos defensivos, temos ali um quarteto muito bom, que era o Paulo Magalhães, o francês, o Marquito na esquerda, o Elísio, né? Depois temos no meio campo o Paulo Mota, que foi um grande jogador, um grande jogador. Era um dos grandes jogadores, o Zé Rui. E não queria agora aproveitar esta entrevista para chegar a brasa à sardinha, mas o meu irmão foi um grande pilar ali no meio campo. Um 6, um verdadeiro 6, além de capitão, era um diplomata dentro do campo, e, e era em termos defensivos, que fazia ali o elo de ligação entre a defesa e o ataque, mas ficava mais resguardado ali no meio campo, mas ganhava, parecia um polvo, né? Aquele polvo em Era. que ia buscar as bolas todas, quer no jogo aéreo, quer ao nível de lateralização, ia buscar as bolas todas e inclusive que não eram assim tão dotado tecnicamente, chegou a ser até ele e o Carvalho no meio campo, mas pronto, para não fugir à pergunta. Depois há o Rogério, ao Zé Alberto, ao Espanhol, pronto, esses jogadores. O Rogério, o Alberto e o Espanhol. O Zé Alberto, que marcou muito golo, o Zé Sim, Alberto foi sim, sim, o sim, melhor sim. marcador quando marcámos aquele ano 80 golos. O Zé Alberto às vezes era criticado, mas nesse ano ele fez uma época Olha, excepcional. mas eu não me vou esquecer que até fui eu que o trouxe na altura, eu trouxe, que o encaminhei para cá, que na altura pediram para falar com ele, que foi o Fernando Marques, tu já não te lembras com certeza, que era um Lembro que colega era meu, Vilminhos, Fernando, exato. foi o melhor golo, Tecnicamente era muito dotado, muito dotado. um golo que ele marca aqui no Foi, Reinaldo Faria, uma pulou no bola, peito e depois chutou. uma bola que vem bombeada do lado esquerdo para o lado direito e ele Exatamente. do bico da grande área, ainda fora da área, Eu não me manda-lhe lembro desse uma. gol. Não Sim, sei mas qual é já que foi a equipa, mas sei que foi um golo de levantar o estádio, isso é verdade. Pulou no peito, tipo brasileiro, e foi, desferiu um remate depois na passada, em arco, tipo em arco, exatamente. fenomenal. Não, Foi o um Cruz Maltina teve cá golo. muito bons Ele jogadores. até ergueu os braços para o céu, do tipo, isto é. Epá, deve ter sido, eu acredito que deve ter sido o melhor golo da carreira dele. Aquilo foi um golo Sim, sim, monumental, sim, sim, sim. Ele não não é? deve ter marcado muitos golos melhores que esse, não, sim. Esse foi Exatamente. um jogo, um golo, peço desculpa, um golo com um recorde técnico fabuloso. Nem todas as pessoas têm isso. Ele era uma pessoa dotada tecnicamente. Até parecia mais um jogador de futebol de salão, né? Em Sim, era que um grande guardava jogador, muito bem a lá bola, salão. era assim um jogador alto, esguio, mas com uma técnica fabulosa, da técnica, gostava muito dos túneis, inclusive. Eu às vezes nem era muito a favor dos túneis, mas quando eram bem feitos, uma pessoa até aplaude, né? Apoia. Claro. Mas ele era um jogador muito E já dotado. tinha alguma idade, nessa altura Sim, 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 sim. já Eu tinha lembro-me mais de dele 30 no, anos. no, no Vilmoinhos, quando jogámos contra o Vilmoinhos, no Lusitano Vilmoinhos.
Depois de saíres aqui do Cruz Maltina, penso que o teu passo seguinte foi o Desportivo de Tondela como treinador, certo? Sim, fui para treinador Tondela na terceira nacional. Na Terceira Nacional. Fala-nos um pouco dessa tua experiência num dos teus clubes do coração e um clube que tu muito gostas. Pronto, foi uma experiência enriquecedora também, também foi fértil de surpresas. Foi um ano também bastante difícil para quem ia ser treinador nesse ano, né? E fui eu que carreguei com esse ónus, porque na altura financeiramente havia um grande estrangulamento e nessa base só podíamos ter a prata da casa e ir buscar jogadores aí do distrital, do distrito, né? Mas mais próximos, porque E foram alguns aqui do Cruz Maltina. sim, foram quatro ou cinco jogadores do Cosmaltina para lá. Almota, Ricardo, Francês, Rogério, Rogério e estou-me a esquecer do outro agora, não sei quem é. Pelo não menos tinha estes sido o quatro. irmão, não, o Nuno? Não. Não. O Nuno não. Foi um outro que foi para o Tondela também. Foram cinco jogadores. E o Elísio. O Elísio era um senhor jogador. Elísio. E então, o resto era, veio um de Vilminhos, veio outro que era jogou no Nelas e no Lusitano, que era o Paulão, mas pronto, era uma equipa assim de cariz distrital, não é? Claro. E eu só tive no Tondela até à primeira volta. Ainda ganhámos bastante jogos, mas chegou uma certa fase que entendi que não devia continuar. Eh, Houve ali também um ou dois ou três resultados negativos e eu entendi que não devia continuar porque, pronto, foi a minha opinião, foi a minha opção e pronto, mas reconheço que em termos de experiência, para mim foi enriquecedora. Também conheci um outro lado, o reverso da medalha, em termos de caráter de jogadores, enquanto aqui era um bocado o futebol família, ali já não tinhas essa situação, já era um bocado diferente, em que não é que não pudesse confiar em todos os jogadores, mas já havia ali situações, não Eu estou a estou-te a dizer perceber, eu mal, estou-te a perceber. não estou a dizer Isso é mal, mas complicado. Quando o balneário não tem determinado perfil, não tem determinadas características, depois é mais difícil de gerir. Isto acontece no futebol e acontece em todas as equipas de qualquer atividade. Portanto, é mesmo assim, não é? Eh, eu não gostava de entrar muito por sim, eu dentro desta percebo, questão, porque tenho um grande respeito pelo Desportivo Tondela, claro. mas pronto, na altura, além dos parcos recursos financeiros com que eu me ia debater, Quem eram os dirigentes nessa altura do Tondela? Quem é que era o presidente? era o presidente, era o Pizarro. Ok. Pronto, Um abraço para o Pizarro. o presidente era o Pizarro e pronto, e na altura as coisas, pronto, até à primeira volta conseguiu-se levar, mas depois de mais um ou dois jogos eu entendi que pronto, que Sim, estava na altura de visto que sair. a tua intervenção estava esgotada no Sim, clube. até porque assim, eu sempre tive uma ideia, uma filosofia de que as pessoas passam e os clubes ficam. E eu não quero o mal de nenhum clube. Se eu entender que estou a mais, acho que devo sair e é isso que eu faço, não volto atrás. Não fujo com o rabo à seringa, eh, mas nessa situação eu entendi que era a hora de sair do Tondela e foi essa a minha opção. Foi uma página encerrada. Depois foste parar, pronto, não quer dizer que tivesse. Regressei a Lobão, porque entretanto quando eu saí o Lobão desceu à segunda e eu voltei ao Lobão e voltei a subir o Lobão. Já Foi não, nesse ano depois que marcámos 80 golos já não me e lembrava sofremos desse, 15. já não me lembrava desse pormenor. Foi. Foi nesse ano. Eh, Pronto, e depois, quer dizer, mais tarde, um marco também na tua carreira foi a tua participação no futebol feminino como treinadora.
Sim, estive aqui em Lobão, subi, entretanto tive mais 1 ou 2 anos, e entretanto saí do Lobão e fui para o futebol feminino, para a Escola Futebol Clube de Exatamente. Moelinhos, onde tive 5 anos. Conta-nos um pouco dessa experiência que tiveste num Foi futebol outra feminino que experiência, na altura estava a começar. foi outra experiência, Começava a ter alguma visibilidade no exato. panorama nacional. Foi outra experiência produtiva e que gostei, até porque aquela tese de o futebol é para homens, isso é de pessoas retrógradas, não é? Porque houve uma, e agora muito mais, a evolução, e vemos a seleção nacional que antes levava goleadas e agora disputa com seleções de topo resultado e até obtém vitórias, mas na altura foi a mesma coisa. Eu, quando fui para o Molelinhos, a primeira fase era uma coisa, depois havia a segunda fase, que era o apuramento de campeão nacional. E nós, nos anos que eu lá estive, fomos sempre à segunda fase do apuramento de campeão nacional. Mas na segunda fase, apanhávamos aquelas equipas de Lisboa, Porto, e comíamos aquelas goleadas. 1º de Aquelas dezembro, Boa Vista, não era? O Boa Vista nem tanto. O Boa Vista nós debatemos sempre com o Boa Vista. O Boa Vista teve Albergaria, sempre grandes dificuldades. Mas na altura havia o Gatões e havia o 1º de Dezembro, o Futebol Benfica. Eram essas equipas assim que eram mais em mais termos competitivas. competitivas. Agora aos Sportings, aos Benficas, pronto. Mas na altura era o 1º de Dezembro era o campeão nacional. Foi um campeão nacional muitas vezes. Depois havia uma outra equipa aqui também da Zona Centro, que era o Albergaria, também tinha muito boa equipa, e pronto, mas as duas equipas que geralmente se apuravam era o Moelinhos, o Albergaria, o Albergaria não era o Albergaria, era a Aí, Mortosa Mortosa. na altura, a Mortosa. Peço desculpa, o Albergaria também Ele é era de uma Tindozinha. equipa, mas no Albergaria não se apurava. E também havia uma outra equipa que às vezes se apurava, que era ali de Cantanhede, que era o. Agora está-me a falhar o nome. Febres? Não. Não, não, não. Eu daqui a bocadinho já me lembro, mas Não interessa. Passa à era de frente. Cantanhede. E pronto, e é isto para dizer o quê? Eu também, quando comecei no Molelinhos, a equipa tinha 3 ou 4 boas jogadoras e o resto era assim uma equipa limitada. E depois veio o desporto escolar e eu beneficiei disso. Havia uma pessoa que era um professor ali em Viseu que lidava com essas jogadoras e aconselhava-me. E depois também, com o meu leque de conhecimentos de colegas de futebol, tens ali uma jogadora muito boa, em Castro Daire, fomos buscar 2 jogadores de Castro Daire, Silgueiros, pronto, e formei uma equipa bastante competitiva. E claro, todo aquele trabalho que eu também consegui fazer em 5 anos, conseguimos fazer uma equipa bastante competitiva, tanto que no 5º ano, que foi o meu último ano em Molelinhos, consegui a melhor classificação de sempre, o 3º lugar a nível nacional. Ficámos em 3º lugar. Muito bem. Não tinha essa noção. Posteriormente à minha saída, o Escola venceu a Taça de Portugal sob a batuta do Luís Do Carlos, Luís. Sim. venceu a Taça de Portugal contra o Boa Vista. Eu saí, Sim, sim, foi sim. quando eu fui para o Clube Atlético de Molelos como treinador, que fui campeão distrital. Exemplo do que fizeste relativamente aos homens, quem é que consideras a melhor jogadora que treinaste nesse percurso de 5 anos no Moelinhos? Havia uma jogadora, há 3 ou 4, Podes três referir ou 3 quatro ou que se 4, também não há destacaram. problema. Defensivamente, a Francisca Martins, que é a Chica. No meio campo havia a Tânia, que era o Rui Costa da equipe. E depois na linha avançada havia 2 jogadoras muito boas, que era a Noémia, ali de Passos Silgueiros, e a Susana, que era de Castro Daire. E alguma dessas jogadoras foi para outro clube com outras Não ambições? só a guarda-redes, mais tarde, a Neide. A Neide Simões é que foi para a guarda-redes e foi para a Seleção Nacional, inclusive foi guarda-redes da Seleção Nacional. Ok, muito bem. Mas isto para dizer que as mulheres não é estar aqui a defender o elo mais fraco, ou queiram chamar, mas as mulheres têm um compromisso maior até que os homens, em termos de futebol, em termos de a vontade de irem treinar, de irem jogar. Como em tudo na vida. Hã?
como as mulheres são assim em tudo na vida, portanto. Exato. E nesse aspecto, eu que lidei com elas, eu estou-me a esquecer de uma jogadora, Ana Cristina de São Gemelo, muito boa jogadora, que era avançada. E então, como eu estava a dizer, as mulheres têm, a nível de compromisso e de aplicação, muito ao futebol, muito grande, nesse aspecto. E fizeram justiça seja feita, temos agora um selecionador que até é aqui do distrito, fizeram um trabalho de base e têm tido bastantes êxitos e é sempre de enaltecer essa situação do futebol feminino. Claro. Muito bem. Diz uma coisa, tu hoje tens 50 e qualquer coisa anos, 6. eh, ainda pensas, ainda pensas voltar ao futebol? Ainda está aí algum bichinho? Se algum dia te surgir assim um convite, eh, ponderas regressar às lides futebolísticas? Não. Não, Albertino. Eu deixei de ser treinador com 48 anos, tenho 56. O último ano que eu fui treinador foi em Nanduf, na altura, quando o Zé Rui me veio pedir para ser treinador. Ainda lá tive 2 anos e meio. Mas era sem grandes compromissos. O bom ano é que tínhamos uma boa equipa, mas foi precisamente nesse ano que eu entendi, em termos familiares, sair do futebol. Porque tudo tem um timing no futebol e eu entendi que, em termos familiares, estava na hora de sair do futebol para não prejudicar a minha vida familiar e nessa base, com 48 anos, encerrei o meu capítulo de futebol. É claro que agora sou um treinador de sofá, às vezes até comento estas situações da seleção ou dos clubes, Olha, mas vamos sempre pensar, aqui já vamos pensar em fazer, eu pelo menos surgiu-me essa ideia de fazermos semanalmente, talvez, ou uma vez por mês, fazermos aqui e se calhar até convidar mais duas ou três pessoas que saibam, que percebam, que tenham algum passado no futebol, para irmos acompanhando o futebol e irmos discutindo e irmos falando sobre o futebol, tanto aqui no Conselho, mais o desportivo, e sobre o futebol nacional. Fica aqui lançada a ideia e a semente e vamos pensar nisso. com certeza, com certeza. Atualmente, eu sei, não é? Eu sei o que é que tu fazes, sei a que é que te dedicas, mas para quem está a ouvir esta conversa e que até já não esteja contigo há algum tempo, nomeadamente alguns jogadores que passaram pelas mãos, alguns colegas, pessoas que não estão tão por dentro da tua vida, o que é que fazes hoje? Eu Qual é sou que é a fiscal, tua atividade? eu sou fiscal na Câmara Municipal de Tondela. Tenho 20 anos de casa, pronto, e desenvolvo essa profissão agora. Já ainda te dedicas também à contabilidade, ou não? Sim, sim, mas é como profissional liberal, Como né? profissional liberal. Exatamente. Acaba por ser uma atividade paralela que tu tens Autónoma, exato. Claro que tenho que como ter a independente. permissão do presidente para desenvolver, porque não pode colidir com outras Claro. situações, e nessa base isto está Sim, penso que é pacífico, como é pacífico. evidente. Sei que já és avô também, como eu, Sim, eh, é verdade. que é Menina, Camila, uma menina. Aliás, tu só tens tido meninas, filhas e netas, é é só duas meninas. filhas e uma neta. Pois, nunca mais vem aí o Pilas. Então, e como é que tem sido essa experiência? É uma experiência que, para já, faz-nos lembrar que estamos mais velhos, né? É Mas é verdade. uma experiência que, pronto, somos pais, somos avós, mas ser avô é uma situação nova que nos permite, com a nossa experiência e com o nosso amor em dobro, dar a uma neta e, não, e na mesma aos filhos, mas somos um pilar
que aqui está, somos os segundos pais, não é? É Porque fantástico. ver uma neta chamar-nos de avô, a minha ainda não pode chamar, porque ainda não fala bem, mas já anda, já tem 1 ano e 4 meses, mas ainda agora tive com ela, na semana passada, mas foi embora outra vez para a Suíça, também, com os pais, mas tenho muitas saudades, mas sempre que posso pela webcam vejo e espero que apesar da distância, um dia mais tarde ela entender que o conceito de avô é muito importante e espero estar também, conforme fui pai, também espero estar na mesma situação em que quando fui pai, dar conta dessa Essa responsabilidade, responsabilidade. claro. Olha, assim, duas ou três pinceladas, estamos quase a acabar. Assim, duas ou três pinceladas rápidas. Uh, Faz-me um ponto de situação daquilo que tu achas ou o que é que tu tens para dizer sobre o país, o nosso concelho, aqui a nossa freguesia. Qual é que é a tua visão e a tua perspectiva destes contextos? Freguesia, eu penso que quem está ao leme da freguesia está a fazer um muito bom trabalho. O Lobão da Beira, porque independentemente da cor do partido, eu sou um bocado aqui distante a isso, apesar de ter a minha concepção em termos de partidária, mas há que reconhecer os méritos a quem os tem. E eu nunca vou sair dessa faceta. Eu penso que quem está à frente da freguesia está a fazer um muito bom trabalho a nível do Lobão da Beira e espero que continuem a fazer esse bom trabalho, porque há que dar o mérito a quem o tem. Em termos Muito bem. municipais, penso que estamos a viver uma situação no país um bocado preocupante, vamos assim dizer, a nível financeiro, a nível de vários capítulos, a nível de saúde, a nível do envelhecimento da população, a nível da justiça, uma justiça muito lenta e cara, a nível o crime também está a aumentar, que é uma situação que nos preocupa a todos nós, porque ainda para mais agora com a abertura das fronteiras, não quer dizer que o crime esteja a ser praticado por essas pessoas, mas daqui, e não estou a ser nem racista nem xenófobo, não é esse, porque nós somos um país de imigrantes e não podemos lidar com essa situação assim de ânimo leve, todas as pessoas são bem recebidas e bem... Mas tem que haver regras. Mas tem que haver regras. E penso que nesse aspecto os governos têm errado na abertura das fronteiras assim, sem regras. No entanto, penso que essa massa populacional é importante a nível da segurança social, para a estabilização das contas da segurança social, mas... E para a nossa economia para a hoje nossa economia, é depende verdade. dessa mão de obra. Exato, porque essa mão de obra é importante, porque o que eu noto que hoje em dia, e tu estás a ver, houve uma fuga principalmente das pessoas formadas para o estrangeiro, porque os ordenados em Portugal não são, as pessoas não são reconhecidas em termos monetários naquilo que fazem. E nessa base é um erro dos governos. Embora também entenda que há empresas que talvez não tenham, em termos financeiros, disponibilidade para dar outros ordenados que merecem. Mas tem que haver aqui um ponto de equilíbrio nesse capítulo, porque as pessoas não pode ser, isto não pode ser um país de ordenados mínimos, lá do ordenado mínimo. Claro. Eu não posso entender que haja determinadas classes que ganham só X, e eu também, por mim, falo, né? Porque as pessoas, quando fazem determinada coisa, se não são bem remuneradas, acabam por desmoralizar. E nesse aspecto os serviços públicos estão muito desmoralizados, em Portugal. E a mim... Desmoralizados e desvalorizados. E desvalorizados, exatamente. Eu que vejo notícias todos os dias da TV, os jornais, procuro acompanhar sempre os telejornais,
porque em termos quer culturais, quer acompanhar o ponto da situação, quer do país ao nível interno, quer ao nível estrangeiro, externo, é importante. Outro capítulo que me apraz restar e que sabemos de antemão é a habitação. Está tudo caríssimo e, por exemplo, a nível de educação, se nós queremos pôr um filho a estudar, pagarmos quartos a um preço exagerado, pagamos famílias que vêm para aqui, coitadas, que pensam que isto é um oásis e depois chegam aqui e deparam-se com números brutais, isto não dá. E isto aqui tem que haver uma meditação em termos de governamental e doa a quem doer. Eu penso que isto tem que levar uma volta, porque senão eu vejo imigrantes dizerem que a vida está mais cara em termos de hipermercados que onde estão a viver, em França e Bélgica e outros países. As coisas está ela por ela. E no passado a coisa não era assim. Ora, uma das coisas que a mim me fez espécie e que fui bastante contra foi o governo, ou os governos, nunca põem mão nos preços dos hipermercados. Apesar da lei da oferta e da procura também estar inerente, mas não podemos ir a um hipermercado e vemos uma fruta a um preço exagerado. Eu sei que todos os custos de produção mas estão lá, mas quem o ganha são os hipermercados, não são os produtores, né? E nessa base há este capítulo de situações que é urgente resolver, nomeadamente a saúde. A saúde está um caos e está bastante cara, também começa a ficar cara, e uma pessoa, se esperar por determinados exames, ainda morre à espera dos exames, né? Muito bem. Olha, vamos, como disse há pouco, estamos mesmo a terminar, mas não queria deixar de te ouvir sobre alguém que é muito querido aqui aos lubanenses, a Lubão, e não só, como é evidente, também em Tondela, também em Molelos, onde exerceu também medicina, onde Canas Santa exerceu Maria também a sua atividade, o Dr. Adriano Figueiredo, que é uma pessoa que eu já disse várias vezes, a quem a freguesia ainda não fez a homenagem que ele merece. Fala-me um pouco, assim também dois, três traços, porque também já vai longa aqui a nossa conversa, o que ficou do teu pai e o que mais te marcou dele. Eu emociono-me um bocado a falar na pessoa do meu pai, porque o meu pai para mim era um Deus. Todos nós temos orgulhos nos nossos pais, e por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher. Também gostava de enaltecer aqui a minha mãe, que foi uma grande mãe, mas já que estamos a falar do meu pai, o meu pai não é por acaso que é apelidado do pai dos pobres, não é? Como tu sabias, o meu pai fazia inúmeras consultas de uma forma grátis, graciosa, porque sempre foi uma pessoa com um aspecto humano, um lado humano muito grande, em que o pobre para ele era privilegiado. Tanto que ele, naquele Volkswagen que ele tinha antigo, tinha lá um género de farmácia atrás, que os delegados de propaganda médica lhe davam, e os medicamentos, quando se via que aquelas famílias não tinham posse, ele era a farmácia dessas famílias. E ao carro, olha, toma isto de 8 em 8, ou 12 em 12, ou o que for, sim, o que fosse. E dava o medicamento às pessoas. Obviamente que é com grande orgulho que falo no nome do meu pai. Foi uma pessoa que me ensinou, no fundo, o que sou hoje, né? Os princípios da vida, a educação. Era uma pessoa com um caráter muito grande, uma pessoa com uma educação muito grande, com um coração muito grande, né? E que me honra muito. Tanto que hoje que eu sei que Lobão tem a rua onde eu vivo, tem o nome do meu pai, e acho que o Lobão, como falaste, ficou por fazer a tal homenagem
Acredito que ainda a fará. E o que depender de mim e da minha parte, contribuirei de facto para que isso seja uma realidade. Sim, Muito bem, e já na altura de quando o Isaac era presidente, ficou, não é deliberado, mas falou-se que ia haver construir um busto ali ao pé da Senhora da Paz. Penso que era aí a localização. Mas pronto, eu não sou eu que mando. claro, é evidente, não é? Isso tem que ser as pessoas. Obviamente, com ou sem homenagem, o orgulho de ser filho de quem sou é enorme e nessa base, o Dr. Adriano Figueiredo, para mim, era um homem que hoje as lágrimas me caem em cada momento que me lembro dele, obviamente. E quando vou ao cemitério, vou sempre falar com meus pais, porque sinto-me bem, é onde eles Claro, estão e é uma situação que eu quase todos os fins de semana lá vou fazes passar questão. com os pais. Muito bem. Pronto, eu agora vamos acabar aqui a nossa conversa. Vou parafrasear e vou armar-me em Daniel Oliveira, do programa Alta Definição. E vou perguntar-te o que é que dizem os teus olhos. Dizem muita coisa, mas em termos, em termos de saúde, os meus olhos transmitem que a saúde seja um bem-estar de toda a gente, porque sem saúde não somos nada. Claro, E nessa base às vezes uma pessoa vê notícias de crianças com tumores, com cancros, e não me conformo com essa situação. E gostava que os meus olhos vissem outra sorte, outro destino nessas pessoas, outra realidade. normalmente mais latentes, mais jovens, porque ninguém merece ir tão cedo embora. Claro, Depois, a paz no mundo, porque sem paz não há equilíbrio, não há estabilidade, e as pessoas vivem num alvoroço. E custa-me ligar a TV também e ver mortes, como é na Ucrânia, ver mortes, como é na faixa de Gaza, e ver crimes que são obsoletos nos dias de hoje. Eh, e ver também que a justiça não tem mão pesada para esse tipo de pessoas, nem para esse tipo de atos. é verdade. Eu, obviamente, que os meus olhos também requerem que haja felicidade, né? Porque a felicidade é um bem-estar. E nessa base eu gostava que o mundo fosse mais feliz também, né? Muito bem. Ok, Quinjó. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Eu gostava de falar do teu programa e do teu trabalho que tens desenvolvido em Lobão e nesta freguesia, que é um trabalho a todos os níveis de enaltecer. Não é por seres meu amigo, o meu Vá, colega, vá, vá, esquece lá isso. Esquece. mas gostava de enaltecer todo o teu trabalho em prol da freguesia de Lobão da Beira e dos Esquece isso. lobanenses. Obrigado pelas tuas palavras. Mas pronto, isso fica por uma outra conversa. Eu só gostava aqui um ingênuo eu esqueci-me de um jogador que é o Marinho. Foi outro grande Aí o jogador. Marinho, o Marinho que hoje pertence à Marinho junta. está na junta de freguesia. O Marinho Peço do desculpa ao Coutinho. Marinho, mas foi um dos grandes jogadores que eu também Eu treinei. já lhe disse a ele passou ao lado de uma grande carreira Uma porque ele grande de facto carreira. não apostou nela, não apostou Exato. na carreira. Talvez por falta também de cabeça dele, É mas o isso? Marinho tinha todas as qualidades de se ingrar longe no Sim, futebol. sim, 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 sim. Era ao nível técnico, era ao nível físico. Era um Sim, jogador também tenho, fenomenal. embora uma opinião de um leigo, também tenho essa Peço opinião. desculpa ao Marinho de ter esquecido por este lado. Sim, se calhar até te esqueceste de outros, mas isso também não é relevante e as pessoas percebem. Olha, quero-te agradecer, foi um gosto enorme ter-te aqui no primeiro programa do Conversas Soltas. Vamos falar mais vezes, nós falamos até com alguma assiduidade, com Frequência. alguma regularidade, e desejo-te então uma boa noite e que tudo corra bem e felicidades para a tua vida, muita saúde para ti e para a tua família. Eu é que agradeço o teu convite e a tua bondade. E pronto, eu Ah, gostava de
não é para de, nós. de frisar isto, que a minha amizade que me liga ao Albertino Silva é muito grande, desde os É tempos de mútuo. estudante, fica aqui bem patente isso. Tenho um grande respeito e uma grande O consideração por ti. sentimento é Mas, recíproco, aqui já. exato. E nessa base, independentemente da nossa amizade, queria-te agradecer este pormenor de me teres convidado para este programa e para a Foi divulgação mais, das foi mais do que notícias da merecido, porque freguesia. és uma pessoa de facto relevante da nossa freguesia e já fizeste muito e deste muito pela nossa freguesia. Um abraço, Um abraço, obrigado, boa noite. boa noite.